Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta tarde de domingo que, junto com os irmãos da África, nós podemos abrir Tua Palavra por meio desse meio que Tu nos proveste da internet, nessas lives. Agradecemos por essa porta aberta para estarmos juntos estudando Tua Palavra e pedimos por Tua direção, que Tu estejas nos guiando em Tua verdade, possamos conhecer mais de nosso Senhor Jesus Cristo, dos desígnios de Deus para conosco, para com este mundo. E nós nos encomendamos em Tuas mãos, pedindo por todos os que estão ouvindo agora e os que irão ouvir essas gravações que são feitas, que Tu estejas abençoando e guiando cada um. Nos encomendamos em Tuas mãos para essa leitura, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Não sei se a gente acabou ali, né, o assunto de Gênesis 22, mas eu queria falar uma coisa com relação a esse capítulo. Gênesis 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Uma coisa que chama a atenção aqui é que Abraão, ele olhou e ele viu um carneiro que estava atrás dele. E é interessante que no começo do versículo fala que então Abraão levantou os seus olhos. Então, como se ele tivesse levantado os olhos e visto um carneiro que estava atrás dele. E é uma coisa difícil isso, porque você olha para cima, você vê o céu, né? Como que ele ia encontrar um carneiro que estava atrás dele, né? Qual é o significado disso? É que eu penso que seja que mesmo ele estando no lugar onde Deus queria que fosse feito o sacrifício, para que ele enxergasse o cordeiro, ele tinha que levantar os seus olhos. Da mesma forma que ele, no versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar. Então, a primeira vez que ele levanta os olhos, ele vê o lugar. E a segunda vez que ele levanta os olhos, ele vê o cordeiro. E isso é importante porque muitas vezes nós podemos estar no lugar e não estar vendo o cordeiro que está no lugar. Então a gente vê, né, até o Jonas falou isso ontem, né, na live de ontem. Às vezes a gente está preocupado com a forma da coisa. Isso tem muito a ver com o tempo que estamos vivendo hoje na igreja, que é a Laodiceia. Né? Então, a Laodiceia, o que ela é? Ela tem as formas, ela tem as doutrinas, ela tem todas as coisas, mas está faltando uma coisa. O cordeiro está fora. O cordeiro está fora, batendo, né, para que não que ele entre, mas para que a pessoa saia. Né? Porque ele fala assim, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, não no local, mas entrarei no coração dele. Né? E vai ter comunhão com essa pessoa.
Então, esse olhar para cima aqui, eu creio que é algo bem significativo, e principalmente para nós termos esse cuidado de não nos contentarmos de estarmos no local, mas para que nós vejamos o Cordeiro. Porque se nós não virmos o Cordeiro, né, como que nós vamos apresentá-lo a Deus, como Abraão fez, né? Porque o que agrada a Deus no nosso sacrifício de louvor, vamos dizer assim, é apresentar a Deus o que? Cristo. Então, se nós apresentamos a Deus Cristo, algo dele na nossa vida, algo dele, né, nos nossos pensamentos, isso agrada a Deus. Nós não apresentamos aquilo que é nosso, né, aquilo que nós fizemos ou que somos. Isso é interessante e também nós podemos também entender a cena do que estava ocorrendo, o que significa também ele ter levantado os olhos. Porque naquele exato momento, quando ele levanta os olhos, onde que estava antes os olhos dele estava sobre o seu filho, que ele ia sacrificar mesmo, porque ele estava com o cutelo levantado, pronto para matar seu filho. Então ele estava olhando para o filho dele. Eu posso imaginar o que passou na cabeça de Abraão, falando, Deus me prometeu que uma multidão viria, uma nação seria originária dele, e aquele que estava deitado ali como um sacrifício, pronto para ser morto, iria morrer, iria cessar tudo. Mas como nós vemos em Hebreus que ele fala da ressurreição, no momento em que o anjo falou, pare, não lhe faça mal, ele levantou os olhos e já viu a provisão de Deus. O Senhor Jesus simbolizado naquele carneiro, né? Para nós vermos a Cristo, nós sempre temos que ter nossos olhos elevados, levantados, não olhando para baixo aqui, né? No que diz respeito ao que nós estamos comentando e tratando, que é sobre o lugar, né, o terreno de reunião, muitos vão buscar o terreno de reunião olhando para as coisas aqui. Talvez o sacrifício que ele vai fazer de ter que perder um filho, ou ter que abandonar aqueles que ele gosta, que está lá no meio da denominação que ele vai, alguma menina que ele tenha interesse, vice-versa, algum rapaz que ela tenha interesse lá na reunião. E ela fica olhando para esse sacrifício que ela vai fazer, se vale a pena. Enquanto ela não levantar os olhos e ver o Senhor preso na sua força, porque o simbolismo dele está preso nos seus chifres, né, no arbusto pelos chifres, é que toda a força dele, a força do carneiro está no seu chifre, né? Vocês sabem que o chifre é uma coisa mais importante para eles. Eles, inclusive, quando batalham, brigam para ganhar terreno, é luta de chifre, a força está ali a coisa, entendeu? Um carneiro que tem o seu chifre quebrado ou enroscado em alguma árvore, ele é totalmente impotente. E é isso que nós vemos nessa figura. O Senhor Jesus, ele não veio no seu poder, mas no poder do Pai. Ele estava preso pelos chifres, na realidade. Ele estava sendo totalmente submisso a Deus. E isso ele viu. Abraão levantou os olhos e viu aquele que o Senhor proverá para si mesmo, um cordeiro. Ele não precisava prover um cordeiro para Deus. Deus tinha providenciado o cordeiro. Mas ele testou, ele estava provando Abraão para ver se a fé dele realmente era aquilo que ele tinha professado, né?
Então, é muito interessante te ver o fato de levantar os olhos. Isso é fundamental para nós entendermos a posição, né, o terreno de reunião. Agora, eu gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 1. Vou ler do 1 até o 30. Quase todo o capítulo, né? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Por que eu li todo esse trecho? Nós vemos nesse versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Os samaritanos não só não se comunicavam com os samaritanos, né, os judeus não só não se comunicavam com os samaritanos,
mas eles também nem cruzavam Samaria. Eles desviavam de Samaria quando eles tinham que passar por um caminho que Samaria estava no meio, eles desviavam. E o Senhor Jesus passa por Samaria. E diz aqui que era necessário que ele fizesse isso. Esse diálogo que ele teve com essa mulher, o que chama a atenção é que ele fala coisas aqui no 4º capítulo de João. Ele está falando coisas aqui que só no final os seus discípulos vão ouvir. Como, por exemplo, o Pai. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele não falou Deus ou Jeová, ele falou o Pai para ela. E quando ela pergunta do Messias, ele faz referência. Eu sei que o Messias virá, que se chama o Cristo, explica para ele. Imagina ela falando isso para Cristo, que se chama o Cristo. E ele fala, eu o sou. O que soou isso para ela nos ouvidos dela? Jeová, eu o sou. Quantos perguntaram para ele, és tu o Cristo? Quantos judeus perguntaram isso para ele? E ele não respondeu. Essa aqui, ele não perguntou, ela apenas mencionou que viria um que diria tudo. Ele fala, eu sou eu. E ela ainda, depois de ouvir isso daí, ela fica maravilhada de que ele tivesse falado tanta coisa, mas a hora que ele fala isso, ela fala, esse é o Messias. E ela vai anunciar. Mas por que é esse trecho importante no assunto que nós estamos falando? Porque aqui ele revela pela primeira vez que Deus está buscando adoradores. Ele não está buscando um povo, uma nação para abençoar. Isso ele fez com Israel. E o resultado foi que eles o rejeitaram. Mas agora Deus sai em busca não mais de uma nação para colocar o seu nome, mas adoradores para que sejam adorados. E adorados em espírito e verdade. Ou seja, os judeus adoravam em verdade, porque a palavra, eles adoravam porque Deus os havia escolhido e os havia transmitido a lei, em forma, Moisés tinha sido o instrumento que Deus usou para apresentar para eles quem era Deus, toda a verdade e também a lei e todo o sistema judaico de adoração que eles tinham. Um centro divino, que era Jerusalém, e era só ali que eles tinham que adorar. Quando eles, que nós vemos em Deuteronômio, né, 12, quando eles entrassem na terra, não era para se misturar com as coisas dos povos dessa terra. Antes, eles tinham que destruir todos os ídolos, destruir todos os altares que existiam, e não era escolher um lugar mais alto, mais bonito ou mais agradável para eles, mas era ali onde ele escolhesse. Assim como em Gênesis, ele falou para Abraão, o monte que eu escolher, esse eu vou dizer para você onde é. Vai lá e sacrifica seu filho. E agora, ele está falando para essa mulher aqui uma coisa a mais. Adorar em espírito e em verdade. Em verdade, como eu falei, os israelitas, os judeus, adoravam, porque eles tinham a verdade. Eles tinham os oráculos de Deus em suas mãos. Porém, eles não adoravam o Espírito, porque o Espírito não habitava neles. Logicamente, o Espírito Santo estava entre eles, mas não neles, porque nós vemos que no Novo Testamento só que isso vai ser revelado, que o Senhor Jesus promete, aqui mesmo no Evangelho de João, ele promete, o Consolador que estará entre vós e convosco, em vós e entre vós. Ou seja, o Espírito Santo na igreja e individualmente em cada crente. Isso era uma coisa que não havia sido revelado no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitando no homem. E por que não acontecia? E nenhum santo do Antigo Testamento teve a habitação do Espírito Santo. Por que não podia ter? Porque o Espírito Santo, para habitar em algum lugar, era necessário que fosse um lugar santo também. E por isso que no templo, quando é construído o templo, Salomão constrói, e eles trazem todos os ofertas e os sacrifícios para oferecer lá, o resplendor que foi, a adoração que brotou do povo,
em coletivo foi grande, mas eles estavam adorando em verdade, mas não ainda em espírito. O Espírito de Deus estava lá entre eles, mas não neles. Então, a adoração que eles tinham era coisa mecânica, era lei. Tinha que ser um cordeiro assim, tinha que ser desse jeito, tinha que ser cortado desse jeito, o sangue tinha que fazer isso, tinha que cortar desse jeito, daquele, estava tudo delimitado e delineado pela lei, pelas leis, não só a lei na forma de mandamento, mas as leis cerimoniais deles, que eles tinham que fazer tudo daquele jeito. E eles tinham que estar limpos, eles tinham que estar purificados, eles tinham que estar consagrados para poder fazer isso. Porém, aqui, ele está falando, introduzindo mais uma coisa aqui, que era em espírito. Adoradores que o adorem em espírito. O Darby tem um artigo que quem lê inglês pode acessar isso nos escritos dele. Stamp Publishing é um site que tem todos os livros do Darby, Kelly, tem tudo lá. É sobre adoração. Ele fala sobre adoração. E é muito interessante, porque ele fala de aspectos da adoração que muitas vezes nos passa batido. Por exemplo, ele está falando da verdadeira adoração. E numa dessas ele fala uma coisa interessante. A verdadeira adoração, não que não pode ser, mas a verdadeira adoração, completa adoração, em todo o seu esplendor e toda a sua veracidade, ela só tem um lugar que pode ser feito na sua plenitude, coletivamente. Por quê? Ele fala, um homem, ele pode, vendo as coisas, ouvindo o evangelho, vendo a maravilha do que Deus fez pelo homem, pode redundar em adoração, e ele adorar a Deus por isso. Você pode, enquanto você está na sua casa, lendo a palavra de Deus e meditando sobre alguma coisa e ver uma coisa maravilhosa, você adora a Deus por isso. Mas a adoração coletiva, ela é fruto de pessoas redimidas pelo mesmo Redentor, adorando pelo que ele é. Individualmente, para você fazer esse tipo de adoração, você teria que ter todo o sentimento de todo o grupo, de toda essa multidão de salvos, para adorar a medida de coletiva. E individualmente você não consegue fazer isso. Inclusive o Darby fala, para que isso fosse possível, era necessário que esse cristão fosse tão espiritual que ele praticamente seria um Deus. Porque a adoração coletiva ocorre quando reunidos, eles estão com esse propósito de adoração, que é o que acontece quando o templo é inaugurado. E que é o que acontece quando a assembleia está reunida, ela pode adorar, todos juntos adorarem a Deus, serem levados a adorar. Mas é uma coisa muito interessante que Deus traz isso aqui para a mulher samaritana, e assim ela é abençoada com essa revelação. Eu sou o Cristo. Poucas pessoas, na palavra de Deus, ele se revela, eu sou. Eu que falo contigo sou o Cristo. E a outra passagem que eu me recordo que ele fala é quando o soldado vem prender, eles perguntam quem era. Eu sou. E o soldado cai para o chão, né? Então, só até aí por enquanto, mas essa passagem tem conexão também com o lugar da adoração, que é o que Deus estava escolhendo agora no Novo Testamento, com muito mais propriedade do que no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, onde a adoração era em verdade, e agora ele busca adoradores que o adoram em espírito e verdade. Uma coisa que
Bem, eu acho relevante dizer que, eu creio que a gente já falou nisso antes, mas que Deus, ele estabeleceu o sacrifício, né? Em Gênesis 22 nós lemos que ele proveu para si mesmo. Abraão disse a Isaac, né? Deus proverá para si mesmo o sacrifício, meu filho. Ele fala. E depois o anjo aparece também, mais adiante no capítulo, e fala que ali era o monte do Senhor se proverá. Então ele estava provendo isso para ele mesmo. Então ele estava fazendo isso. Por quê? Porque era o desejo de Deus ele ter alegria ou ele ter gozo na sua criatura. Então ele criou o homem, colocou o homem, né, naquele jardim e ele, pela viração do dia, ele aparecia ali no jardim, querendo ter comunhão. E aí o pecado, o que faz? O pecado corta esse relacionamento, vamos dizer assim, e Deus, então, para que o homem não fosse até a árvore que estava no meio do jardim, né, a árvore da vida, tomasse da árvore e vivesse naquela condição naquela natureza pecaminosa, né, para sempre, Deus coloca, por misericórdia, Abraão fora do jardim, coloca um anjo ali, querubins, para tomar conta para que ele não fosse a árvore da vida. Né? E aí começa uma outra forma de Deus, então, tratar o homem. Né? É importante que o propósito de Deus não muda. E o propósito de Deus é exaltar a Cristo, tanto na esfera celestial como na esfera terrenal. Nós tivemos umas lives que falavam sobre o reino dos céus. E Cristo, e o Senhor Jesus, né, ele está hoje formando esse povo que vai habitar nessa esfera celestial, né, que é a igreja hoje e também todos os santos, né, do Velho Testamento que serão ressuscitados, que morreram em fé, serão ressuscitados e também arrebatados, juntamente com os santos da igreja. Né? Mas a questão era que Deus queria ter comunhão com a sua criatura. E eu queria ler um versículo no livro de Êxodo, capítulo 29 de Êxodo, versículo 43 a 46. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Então, esse era o grande desejo de Deus, né? Poder habitar no meio do seu povo, né? E ser reconhecido como o Senhor, seu Deus, né? E interessante isso que o Lineu também leu ali em João 4, porque era o Cristo, né, que ela foi explicar para ele, né, que quando o Messias vier, que é o Cristo, né, ele nos falará toda coisa, era ele ali, e ele querendo, então, ter a comunhão, sabendo, obviamente, que não era nessa forma que haveria a comunhão, porque já não era mais em Jerusalém e nem
em Samaria, né? Mas, como o Lineu falou, uma nova forma de adoração. Que nós vemos isso quando o Espírito Santo é enviado dos céus e forma a igreja, e aí o Senhor se coloca no meio. Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí estou no meio. Então o Senhor veio no jardim do Éden, o Senhor veio no tabernáculo, no deserto, e depois também em 2 Crônicas 3, né, quando começa a construção do templo, o Senhor vem ali, e agora o Senhor vem também onde 2 ou 3 estão nesse terreno. Né? Por quê? Porque Ele quer comunhão. Eu não sei se uma sugestão apenas, o que os irmãos acham se fosse lido o capítulo 12 de Deuteronômio. Eu não sei se há princípios ali também de reunião, da escolha do Senhor. O Jonatas lê, eu leio. Então, lê até qual parte? Eu leio o capítulo inteiro também? Eu acho que todo o capítulo é o assunto, né? Então, dá para ler, sim. Nós temos tempo. Tá certo. Então, vamos ler Deuteronômio, capítulo 12. Diz assim: Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra em que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias de que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrardes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passarei o Jordão e habitarei na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, que fizeres ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar em que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás
os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme a todo desejo da tua alma, matarás e comerás carne, dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerá, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o teu levita, que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Guarda-te que não desampares o levita todos os teus dias na terra, quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres: comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne. Conforme a todo o desejo da tua alma comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordeno, e comerás dentro das tuas portas, conforme a todo o desejo da tua alma. Quer que eu continue aqui, Jonas? Porém, o que come o corso e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo juntamente comerão delas. Somente esforça-te para que não comas o sangue, porque o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás na terra, ou derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizerdes o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as tuas coisas santas que tiverdes e os teus votos tomará, e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que te suceda a ti e a teus filhos, para que bem suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que te não enlaces após elas, depois que forem destruídas de diante de ti, de que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que vos ordeno observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esses estatutos e juízos, eles teriam que fazer, quando entrassem na Terra, todos os dias que eles vivessem. Não era um estatuto assim de início, né? Falar, ó, quando vocês entrarem, fazem isso e depois cada um faça o que bem entender. Não é assim, não. Tinha os estatutos que eram para ser observados por todo o tempo que eles estivessem vivos. Ou seja, os estatutos e juízos de Deus, eles são irrevogáveis. Porque Deus jamais traria um estatuto
que tivesse validade vencida depois. Depois de tantos anos vai vencer, vai ter que fazer outro estatuto. Não, era uma coisa para sempre, porque Deus tinha esse propósito e era Deus que estava fazendo tudo isso. Não era o homem que estava estabelecendo um credo e seguindo esse credo. Normalmente, o que nós vemos entre a cristandade hoje é que os homens criaram certos estatutos e certos credos e se baseiam neles para manter a união entre eles. Então, para que todos falem a mesma coisa, é melhor eu pôr por escrito o que nós cremos, para que todo mundo fale que crê isso aí, tudo igualzinho. E, na realidade, a unidade é conseguida por Deus fazendo isso, não o homem se esforçando em fazer isso. A única unidade que nós temos que preservar é a unidade do Espírito. Mas a unidade do corpo de Cristo, isso é Deus quem cuida. Nós não temos que preservar a unidade do corpo de Cristo. Ela existe por si só. Então, esses estatutos dados aqui, que eram o propósito de Deus para Israel, não eram coisas que os homens tinham inventado, ou criado, ou estabelecido. Era Deus estabelecendo. Portanto, tinha todas essas recomendações do que tinha que ser feito, né? E, ao fazer isso, nós lemos de destruir todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, nas altas montanhas, nos outeiros, debaixo de árvore verde. Nós vemos que isso é a escolha do homem. O homem religioso, ele escolhe um lugar aprazível para fazer isso. Talvez pensando que a importância do lugar vai tornar a sua adoração mais relevante para Deus. É que é um sentimento que a maioria tem, né? Na cristandade, hoje se ensina muito isso. Se você fizer tudo direitinho, você vai agradar a Deus. Se você agradar bem a Deus, Deus vai te dar tal coisa, entendeu? E não é assim. Na realidade, nós somos feitos agradáveis no Senhor, a Deus. Porque Deus hoje nos aceita em Cristo Jesus. Nós não precisamos fazer nada para se tornar agradável para Deus. Cristo fez por nós. A única coisa que nós temos que fazer agora é destruir tudo o que era da idolatria, da carga de religiosidade que nós trouxemos conosco. Isso não tem valor nenhum agora. Como Paulo falou dele mesmo, né? Tudo aquilo que ele reputava como de grande honra, porque era fariseus, dentro dos fariseus era irrepreensível, foi instruído aos pés de Gamaliel. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele achava que estava fazendo um bem para Deus, fazendo isso, ele era zeloso das coisas de Deus. Porém, o que ele faz? Ele reputa isso tudo como sem valor, não é nada. E descarta totalmente e começa agora uma nova coisa. O princípio de Deus, no que diz respeito ao terreno de reunião, é uma coisa que ele fez, ele estabeleceu esse terreno, ou seja, a base de reunião foi ele que estabeleceu. E isso ele fala, quando nós vemos em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 forem reunidos para o meu nome, ali estarei eu no meio deles. Essa base, esse contexto foi trazido dentro de quando ele fala lá no capítulo 16 de João, que ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ele fala: isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. E sobre essa revelação ele ia edificar a igreja. Ele anuncia a igreja pela primeira vez no Novo Testamento. E daí em diante, no 18, ele está tratando de ofensas na Assembleia, como deve tratar, e a autoridade do Senhor no meio, tratando disso aí. E aí ele fala o 18, 20, que é ele explicando exatamente que ele estabeleceu isso, onde 2 ou 3, onde eu reuni 2 ou 3, eu me ponho no meio deles. E esse é o lugar de nós estarmos hoje. Então, muitos perguntam, onde eu devo ir? Onde 2 ou 3 forem reunidos pelo Espírito,
para ali, então, ele se colocar no meio e ter liberdade para usar quem quer para ministrar, para edificação da igreja, para adoração, para tudo, para ser lembrado no partimento do pão. É ali que ele está. E isso é o lugar que ele estabeleceu. Então, ao ler esse capítulo 12 aqui, nós vemos que ele tinha cuidado de todos os detalhes. Inclusive, ele previa, a partir do versículo 20, quando um judeu estivesse longe do lugar de Jerusalém, porque ele sabia que eles iam se espalhar. E como é que alguém ia sair, por exemplo, se ele estivesse vivendo num lugar que fosse muito distante, para chegar a Jerusalém para oferecer essa igreja? Ele ia ficar sem fazer nada disso. Então, o Senhor provia isso também. Então, é muito interessante ver o cuidado de Deus de estabelecer qual o terreno de reunião, de adoração, e prover para isso daí. Todas as dificuldades que possam vir a existir. Né? Só até aí. Seria bom notar a situação aqui em Deuteronômio, que Israel estava já pronto para entrar na terra de Canaã. Moisés tinha levado a eles 40 anos no deserto, depois de livrar a eles da escravidão de Faraó. E então eles cruzaram o Mar Vermelho e passaram esses 40 anos de provação no deserto. Agora estão ao ponto de entrar na terra. Tudo isso é uma figura da situação nossa, que Deus nos livrou da escravidão do pecado e nos escolheu a nós também para ser seu povo, igual como ele escolheu Israel. Então, quando Israel entrou na terra, esse foi o poder de Deus que deu para eles essa terra. E então, nós, irmãos, estamos em uma situação muito parecida no cristianismo. Pela sangue de Cristo e seu sacrifício, somos livres do domínio de Satanás, livres para servir a Deus. Então, como vamos ocupar essa liberdade? Temos certa obrigação, o privilégio de servir a nosso Deus. E então, Deus preparou nesse capítulo instruções de como eles deviam agir em preparar uma habitação, porque Deus quis habitar entre eles. E eles construíram o tabernáculo e a glória de Deus desceu e morava lá Deus. Então, nossa adoração é semelhante a essa mesma coisa. Na igreja, os irmãos estão falando de Mateus 18, 20, de Cristo Jesus no meio. E esse privilégio de congregar ao seu nome do Senhor Jesus é uma restauração depois de muitos anos de abandono das verdades da Bíblia no Novo Testamento. Então, é interessante que podemos ler esse capítulo em Deuteronômio e fazer alguma aplicação para nós. Como estamos notando que Deus escolhe o lugar. E ele fez preparação
para Israel e agora também, no meio da confusão do cristianismo, é possível ainda de reconhecer a autoridade do Senhor Jesus sem a administração humana ou uma hierarquia ou sistema humano de organização. É a presença de nosso Senhor Jesus que a valoramos muito. E quando demos a Ele essa autoridade e respeito a seu nome, achamos que, em verdade, coletivamente, podemos adorar a Deus juntos, em harmonia, pela direção do Espírito Santo. Então, essa figura do Velho Testamento, aqui em Deuteronômio, nos ajuda porque os princípios de Deus não cambiam, não mudam em diferentes dispensações. Deus tem o desejo de habitar com o homem. Este é um princípio em todo o tempo. Como podemos, então, adorar a Deus? Como podemos cumprir o propósito do Senhor? Porque Ele está procurando adoradores para adorar a Ele. Então, acho interessante esse capítulo, embora que foi dado a Israel, e sabemos que eles se edificaram o tabernáculo e a glória do Senhor desceu, depois o templo também, mas logo, e a glória do Senhor foi lá e eles chegaram a adorar a Deus em uma forma que Ele ordenou nesse tempo. Então, que bom para nós responder. Por isso, não é opção para nós procurar como queremos adorar a Deus. Ele tenha ordenado. Versículo 8 deixa bem claro isso, né? Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Esse é o princípio de Deus no que diz respeito à adoração, no que diz respeito ao lugar em que Ele quer que a gente esteja. Nada é feito de acordo com as opiniões humanas, né? É muito comum a gente ver, às vezes, em reuniões de cuidado na Assembleia, surge uma questão e cada um dá a sua opinião, sabe? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas enquanto ninguém abrir a palavra e falar, olha, tem esse versículo aqui, a questão não está fechada, porque nós vamos ter um monte de opiniões e vamos ter que escolher a melhor. Vamos fazer uma votação para ver qual que ganha? Não é votação porque não é democracia. Mas se tiver uma palavra, aí tudo é resolvido. E é interessante porque a palavra de Deus resolve todo o problema. Porque quando se tem alguma coisa e não se encontra nada, a melhor coisa é esperar. Porque muitas vezes a gente fica na tentativa de consertar ou de fazer o melhor possível para Deus, e nisso nós erramos, porque nós estamos fazendo a nossa opinião e não tivemos a direção do Senhor para fazer. O Senhor não quer opiniões, Ele quer que nós estejamos com as Escrituras abertas, lendo as Escrituras e buscando nela o que Ele quer para nós. É como a nuvem que estava com eles durante o tempo que eles estavam no deserto, né? A nuvem parava, eles paravam. A nuvem movia, eles moviam. Estava conversando isso agora há pouco mesmo com a Helene, né? Vamos supor que eles estavam lá, a nuvem parou e todos eles pararam. Mas tinha 3 ou 4 ali que eram com muito boa intenção, eles queriam continuar a jornada porque eles queriam chegar logo na terra.
Fala, pessoal, por que nós estamos esperando a nuvem? Vamos em frente, vamos fazer o que ele pediu para a gente fazer. Vamos lá para Canaã. E saíssem. E a nuvem ficaria lá, mas eles iam mais lá para frente. Qual era a utilidade disso? Nada além de fazer a vontade própria. Porque Israel tinha que entrar junto, não alguns de Israel entrar. Por essa razão que muito pouco, só 2 entraram, né? Dos que saíram, só 2 entraram. O resto tudo nasceu no deserto, porque é só Caleb e Josué que entraram. Dos que viram a terra antes, quando saíram de lá, só 2 entraram. Nem Moisés entrou na terra. Por que isso? Por causa da desobediência. Porque eles quiseram fazer o que eles achavam que tinha que ser feito. E ficaram 40 anos andando no deserto, enquanto não entenderam o que Deus estava fazendo. Uma jornada de 4 dias virou 40 anos. Então, isso para nós é também uma figura de que nós, por mais boa intenção que tenhamos, se é apenas a nossa opinião e não está embasado no que a palavra de Deus nos diz, é melhor ficar quietinho, ficar parado e, junto com todos, caminhar quando a nuvem caminhar, quando a nuvem se mover. Se nós temos um problema na Assembleia, às vezes a Assembleia tem um problema e é um problema difícil de resolver. E ninguém sabe como fazer. É melhor ficar quieto do que fazer na sua própria vontade. Porque isso seria cada um fazer o que parece bem aos seus próprios olhos. Mas nós temos que sair juntos, andar juntos. Isso, nós devemos preservar essa unidade de espírito, né, em amor. E, às vezes, a necessidade de a Assembleia parar um pouco, porque tem alguém que está doente. Tem alguém que está mais fraco, então ela tem que andar junto com. Porque se sair, apressar, apertar seu passo na sua força, o mais fraco fica para trás e vira presa. Vocês sabem que quando tem um rebanho de gado, o predador, por exemplo, o leão, ele não pega o chefão do bando. Ele pega os mais fraquinhos e ficam para trás. Os menores, os mais fracos, os mais velhos, os mais cansados. Esses são os ataques que eles fazem. Então, nós temos que andar juntos, porque enquanto nós estivermos juntos, nós ficamos mais protegidos do ataque do inimigo. E quando nós começamos a dividir por opiniões ou por qualquer outra coisa, fazer cada um que acha bem aos seus próprios olhos, nós estamos enfraquecendo o rebanho. Essa é a verdade. Então, essa instrução, não fareis conforme que tudo hoje fazemos, cada qual, tudo que bem parece aos seus olhos, é válido até hoje para nós. Talvez os irmãos pudessem mencionar um pouco sobre o exercício que o Senhor põe que eles tenham, né? Porque apesar de dar todas essas orientações, ele não dá bem explícito, né, que o local seria Jerusalém aqui nessa passagem. Nós sabemos que é hoje, mas não é dito aqui. E aí eu já vi alguns irmãos falando que isso seria demonstração que o Senhor queria que cada um tivesse o exercício de buscar. Talvez os irmãos pudessem falar um pouco sobre isso, esse exercício que nós devemos ter de buscar o lugar. Foi mencionado também lá em Gênesis, né, de olhar para no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar, e depois, né, viu o cordeiro. Não sei. Isso é um padrão de Deus, assim, que eu acho que em todas as passagens, se for ler sobre isso, é esse padrão. Abraão, ele falou, vai à terra de Moriá, no monte que eu escolher. Qual monte? Ele não fala também. E ele vai, obedece, caminho de 3 dias, quando chega lá, levanta os olhos, aí ele vê o monte. Aqui nessa passagem do Deuteronômio também, ele não está dizendo o lugar, mas eles chegaram lá e fizeram isso. No Novo Testamento, onde o Senhor queres que preparemos a ceia, a Páscoa? Tem um homem com um cântaro de água na cabeça, seguiu.
ele vos mostrará o lugar, o cenáculo e tal. Eles fazem isso e vão e encontram o lugar. E assim por diante. Não tem, sabe, existe a necessidade de um exercício individual da pessoa de ver o lugar que o Senhor mostra para ele. Individualmente, cada um tem que ver esse lugar. Eu não posso achar o lugar porque meu pai mostrou para mim, ou porque meu vizinho mostrou para mim, e então eu, baseado na fé dele, eu acredito que esse seja o lugar. E veja que isso é a intenção de muitas pessoas, e é a ideia que muitas pessoas têm. Você está pregando o evangelho, você fala, Jesus Cristo, tal, assim, meu pai é crente. E você? Não, meu pai é crente. O importante é que o meu pai é crente. Ele sendo crente, talvez eu tenha um rabinho de salvação aí dentro. Não é assim, é individual. Seu pai é seu pai, pode até ser o que ele quiser, mas você tem que ser. E você, o que você fala de Cristo, né? Como quando o Senhor pergunta para os discípulos, o que diziam os homens que eu sou? Uns dizem que é esse, que é Elias, que é lá. E vocês, o que vocês dizem? Pedro vem e fala. Então, quem revelou para Pedro isso daí? O Pai revelou para ele. E onde é o lugar de adoração? Eu não posso dizer, pessoal, é aqui, vem aqui que é o lugar. Mas eu sei qual é o lugar porque eu vi. E cada um que está reunido ao nome do Senhor viu esse lugar. Como Deus mostra. Assim como nós somos salvos pela soberania de Deus, Ele nos comunica a vida e nós ouvimos o Evangelho e somos salvos, também é Deus que nos reúne. Não sou eu que vou lá me reunir e falar para ele, agora você se coloca no meio porque eu estou reunido. Isso seria eu mandando Deus, ordenando a Deus onde ele deveria estar. E não é assim que acontece a coisa. Ele se coloca no lugar onde ele escolheu. Então, se a escolha é dele, ele reúne. E por isso que ele não fala onde que é. Porque seria muito fácil abrir-se lá em Evangelho de João. Na cidade tal, de tal lugar, ali vai ter uma assembleia. Então, aí cada ano que passava, a gente ia estar sabendo, vamos fazer uma lista de onde tem as cidades que tem pessoas reunidas no Senhor. Eu posso até fazer essa lista agora, mas eu não posso dizer que ali é onde o Senhor está. Para a pessoa falar, vem aqui porque é aqui que o Senhor está. Esse é um dos erros que muitos irmãos fizeram no passado, de falar, não, o Senhor só está aqui no nosso meio, e isso confundiu as pessoas, porque estavam falando, quer dizer que então o Senhor não está em nenhum outro lugar, mas o Senhor está em todo lugar, como é que ele não está em nenhum lugar? Existe a associação que ele pode fazer com o lugar, porém, ele pode estar, onde tiver um cristão, né, ele está ali cuidando e ele está cuidando, ele está lá no meio das denominações, ele está, mas ele escolhe um lugar onde ele reúne seu povo. Onde é esse lugar? É seu exercício. Você tem que ver esse lugar. Você tem que procurar o homem com um cântaro na cabeça. É interessante isso que o Jonatas falou também, porque com relação às coisas do Senhor, né, o lugar de reunião, existe uma responsabilidade coletiva da qual todos nós fazemos parte, existe uma responsabilidade individual também. E o meu comportamento influencia o coletivo, né? E é interessante nesse capítulo que, se a gente observar, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 12,
o Senhor está falando com Israel. Ele fala assim, tereis cuidado, no versículo 1, tereis cuidado, terceira pessoa, segunda pessoa do plural, vós tereis cuidado. Versículo 2, totalmente vós destruireis. 3, vós derribareis. 4, não fareis vós assim. E vai até o 12, onde ele fala, vos alegrareis. Isso é plural. Quando chega no 13, para frente, ele vai para o singular. Ele fala, guarda-te, tu. Agora ele está falando de indivíduos. Guarda-te, que não ofereça os teus holocaustos. Mas onde o Senhor escolher em uma das tuas tribos, ali oferecerás tudo o que te ordeno. É pessoal isso. E assim vai até o final, né? No versículo, no capítulo 30, por exemplo, guarda-te. Aí depois no final o 32 é plural. Então existe, né, aquilo que nós temos como responsabilidade de testemunho e aquilo que nós temos de responsabilidade individual. Por exemplo, a gente lembra da oração de Daniel. Quando Daniel orou para o Senhor, ele reconheceu diante do Senhor e ele confessou diante do Senhor o pecado de Israel. Ele entendeu que Israel havia pecado e aquilo que eles estavam passando ali era uma coisa por causa do coletivo. Embora que ele, Daniel, ele era um jovem que tinha o coração do Senhor. E eu creio que o que talvez isso possa nos ensinar é que nós não devemos nos conformar, né, até como o Lineu falou, porque todo mundo faz dessa forma. Então, como o coletivo faz dessa forma, eu também sou levado como é que eu vou contra o coletivo? Né? Não, irmãos, nós precisamos ver o que o Senhor fala, individualmente, se for o caso. Nós precisamos, nos quatro, o Daniel, né, e os seus 3 amigos, né, eles foram contra o normal. Eles foram contra, inclusive, muitos de seus irmãos que haviam saído. Pelo Senhor, não foram contra por ele mesmo, de fazer um grupo, enfim, fazer uma divisão, coisa assim. Mas eles se uniram aos princípios do Senhor, da palavra de Deus, para ficar numa posição, num bom estado, né? Embora num local ruim, que era a Babilônia, mas eles ficaram num bom estado. Então, eu creio que tem essa questão, Jonatas, é interessante isso que você falou, existe essa questão coletiva de nós fazermos parte, né? Os irmãos têm nos ensinado isso, de que nós fazemos parte da falha da igreja. Né? Nós não podemos dizer, não, foi o pé que falhou, né? A mão não falhou, é o pé que está sujo. Não, nós estamos nessa condição. Nós estamos na condição, última condição da igreja, né? E nós sentimos por isso. Né? Nós sentimos a fraqueza, nós sentimos a falha, a vergonha, a desonra, né? Quanta desonra para o Senhor, né? E nós somos culpados disso, né? Mas nessa questão coletiva. Mas nós não devemos deixar de ter essa responsabilidade pessoal, vamos dizer assim, para com o Senhor. Né? Que seria talvez isso que fala a partir desse versículo 13 aqui, né? Guarda-te, guarda-te. Talvez mais um princípio, talvez que a gente pudesse ver em relação ao lugar
reunião, em Josué 13. Josué 13 é um versículo interessante. Josué já estava velho aqui, e ele fala uma coisa, o Senhor, na verdade, né? O Senhor fala uma coisa interessante para Josué. Josué, capítulo 13, versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E existe uma diferença entre você ser proprietário de algo e você possuir algo. A propriedade diz que aquilo pertence a você. Você é proprietário de algo, como uma caneta, né? Mas eu posso pegar essa caneta e emprestá-la para outra pessoa. Então, eu sou o proprietário, mas essa caneta está emprestada para a Vika aqui, por exemplo. E o Senhor, ele havia dado a terra para o povo de Israel. Só que o que acontece? Eles não tomaram posse dela. E o Senhor aqui fala, né, nesse versículo, para Josué: já está velho, estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E às vezes nós estamos nesse terreno, né, trazendo isso para o assunto, que é o terreno de reunião. Quanta coisa que existe, né, no terreno de reunião, né? O Senhor tem colocado o depósito da verdade que Ele colocou nesse terreno de comunhão. E quanta coisa que há nesse terreno que muitas vezes a gente não está tomando posse dessas verdades, né, que o Senhor tem colocado nesse terreno. E isso fala, né, de nós aproveitarmos as oportunidades de poder estar junto das coisas do Senhor. Sempre que houver uma condição de aproveitar esse tempo, né, de nos ocupar com a palavra do Senhor, nos ocupar com os irmãos, estar juntos, enfim, falando daquilo que diz de Cristo. Porque isso vai, sem dúvida, vai fazer com que nós nos apeguemos, né, tomemos posse daquilo que nós já temos, né, daquilo que é a nossa propriedade. Só queria contribuir no pensamento que me vem à memória, assim que nós fomos meditando neste capítulo 12 de Deuteronômio. A pequena diferença que notei no livro de Êxodo. Depois do capítulo que nós lemos, capítulo 12, quando falávamos da Páscoa, o que temos visto lá é que depois dos filhos de Israel pintar as vergas, as ombreiras das portas, comerem um cordeiro assado, com alcarpas nos pés, cajado na mão, os lombos cingidos, prestes para sair. Logo após a saída deles, nós vimos uma nuvem lhes acompanhando durante o dia e a coluna de fogo pela noite. Eu gosto de pensar que era a presença visível de Deus conduzindo-lhes. E assim passaram o Mar Vermelho, entraram no deserto e Deus ia conduzindo-lhes. Mas, no que diz respeito
presença de Deus no meio deles, parece que já haviam condições. Nos últimos capítulos do livro de Êxodo, nós vimos uma palavra repetida várias vezes. Tudo fizeram conforme Deus ordenou a Moisés. Tudo fizeram conforme Deus ordenou a Moisés. Então, é assim que o versículo repete várias vezes. E depois de terem feito todos os vasos, as cortinas, então trouxeram a Moisés. Moisés também verificou e viu que tudo haviam feito segundo Deus lhe havia mostrado no monte. E depois ergueu a tenda da congregação e colocou os vasos, tudo conforme Deus ordenou a Moisés. Então, só depois disso, é que vimos Deus tomando o seu lugar no meio do seu povo. Parece que antes disso, ele estava com o seu povo, mas não estava no meio deles. Para ele estar no meio, eles tinham que fazer tudo, mas tudo conforme ele mesmo havia mostrado a Moisés. Então, é algo precioso também no que diz respeito à presença do Senhor no meio dos assim reunidos. O irmão Luiz falou da parte coletiva e individual. Creio que também é aplicável no que diz respeito à vida daqueles que devem ou são reunidos para o lugar onde o Senhor está no meio, individualmente e coletivamente. Não sei se faz sentido o que estava a procurar trazer. Estava fazendo uma pergunta, irmão Jeremias? Não, irmão. Quem falou? Foi o irmão Jeremias. Era uma pergunta e não entendi da última. Não era uma pergunta. Era uma abertura. Era uma abertura de parênteses para correção. Estava notando no versículo 6 de Éxodo 12, onde citou, que diz: e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Foi individualmente ou nas casas individuais que participaram da Páscoa, mas era um acto coletivo também de toda a congregação. Eu estou mencionando isto porque agora com a COVID, algumas assembleias estão com dificuldade de como congregar todos juntos, porque é obrigatório distanciamento entre os irmãos e os irmãos acham difícil que entram todos. Então, é uma situação difícil que normalmente todos congregamos em um só lugar para partir pão e lembrar da morte do Senhor. Notamos que o testemunho de um só corpo não é necessariamente que todos estejam participando no mesmo lugar para dar esse testemunho da unidade do corpo de Cristo. Em algumas assembleias estão partindo pão em diferentes lugares, mas é um acto de comunhão unido e não em divisão, mas está em diferentes lugares. Por exemplo, nossa assembleia, por um tempo, foi obrigatório, só nas casas podemos partir pão.
E então, de acordo mútua em nossa assembleia, começamos a partir pão por famílias em diferentes lugares. Eu não sei quantos lugares fizeram em nossa assembleia. Eu calculo pelo menos 10 lugares e nas casas. E eu acho que esse foi ordem, não estava em desordem, estamos em comunhão juntos, mas por causa da situação era impossível juntar no mesmo salão para fazer a memória da morte de Cristo. Então, estou dando exemplo aqui na Páscoa também, que a palavra usa toda a congregação, fizeram, mas não estavam em só lugar, estavam nas casas. Possivelmente mais que 1000 casas estavam fazendo isso, mas de acordo mútuo. E eu acho que esse princípio, porque estamos falando do testemunho coletivo em adoração, e irmãos, é possível de fazer participação ou celebração da morte do Senhor em diferentes lugares, na mesma cidade, se a situação é necessária fazer-o, sem que seja em desarmonia ou em divisão. Sabemos que se fazemos em divisão, como chegou em Coríntio, esse não é ordem, mas quando está em ordem, então o testemunho não está mal. E esse pão na mesa do Senhor, que é testemunho de só corpo, esse pão não é só representa o grupo presente, nem representa a assembleia local. Esse pão representa o corpo de Cristo universal em todo o mundo. E então, não importa que seja em diferentes lugares, na mesma cidade, se entendemos bem esse princípio e estamos em harmonia. Então, estou mencionando isso porque eu sei que em algumas assembleias estão com dificuldades, situações, e não estou querendo formar só padrão de como fazer em todo lugar. Tampouco. O Espírito vai dirigir. Estamos falando da unidade da igreja em testemunho coletivo que deve ser unido entre nós. Mas é possível partir pão em diferentes lugares e manter esse testemunho da unidade do corpo de Cristo. Uma pergunta. Temos o capítulo 12 do Deuteronômio. Esta é a recomendação. Então, na base deste capítulo, se formos a ver o livro de Juízes, não é? O que é que diríamos se nós fôssemos a ler o livro de Juízes, onde nós vimos que cada um fazia o que parecia bem à sua própria vista? Alguma aplicação com o tempo atual das coisas, no que concerne o lugar onde o Senhor está no meio, e essa parte de
da vontade própria no meio das coisas de Deus. Na última live, ontem, que o irmão perguntou sobre se o senhor escolhia qual das denominações ele ia estar no meio e tal, recorda que foi falado, né? O que Deus estabeleceu não demora muito para o homem deturpar. Então, de Deuteronômio 12 a Juízes, foi a diferença do que Deus estabeleceu e do que eles acabaram fazendo. Eles fizeram exatamente o contrário do que Deus pediu para fazer. Eles se misturaram, eles não destruíram todo o povo, eles adotaram os deuses dos povos, que eles, inclusive, queriam também ter um rei, como os povos tinham, e eles desobedeceram em todas as coisas, né? E então se distanciaram tremendamente da verdade. A aplicação disso daí é que nós, como testemunho de Deus na Terra, a Igreja de Deus, nós também falhamos, porque nós vemos que já nas cartas de Paulo a gente já vê um distanciamento daquilo que Deus tinha estabelecido, porque o povo já estava, em Coríntio, por exemplo, já existia grupos de pensamentos, pessoas seguindo a quem eles achavam melhor, ou a quem parecia que a doutrina era mais sustentável, ou qualquer coisa assim. E começaram a adotar as filosofias dos gregos, que muitos que se converteram viviam em cidades idólatras, cheias de filosofia, começaram a ouvir os místicos entrando também com misticismos, e logo a gente vê que em Atos, nós começamos a ler Atos, logo já há uma confusão, já há um problema lá, que as viúvas estavam sendo desprezadas, então tem que ir lá resolver esse problema. Logo depois começa a vir alguns de Jerusalém descer, falar que tinha que circuncidar, porque se não circuncidasse não ia ser salvo. E assim vai, o homem desviou da verdade também. Então, essa é a história do homem mesmo. O que Deus falou, ele falou porque ele bem sabia o que o homem era, e ele põe os seus estatutos e o homem quebra. E aí ele tem que vir e em graça agir conosco, né? Como ele faz hoje. E então nós temos hoje a confusão, que é a grande casa que se tornou o que Deus queria que fosse a sua casa de habitação, se tornou uma grande casa onde os pássaros vêm, aninham, fazem seus ninhos, e a grande casa tem vasos de honra e de desonra, e o próximo passo que nós temos agora nessa situação de abandono da verdade é 2 Timóteo 2, né? A parte da iniquidade, o que professa o nome do Senhor, e o que está em Hebreus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Nós temos que voltar aos princípios que ele estabeleceu. E aí Deus trata hoje com esse remanescente, né? Como foi com Israel. Eles começaram em Juízes ali, que fazia cada um conforme o que bem achava, até que um deles inventa de criar mais 2 lugares de adoração, porque ele temia que o povo indo a Jerusalém fosse esquecer dele como o líder, né? Então ele cria outros 2 lugares, e ali então começa uma divisão. Todavia, quando Deus houve a divisão de 10 tribos para um lado e 2 ficaram em Jerusalém, Deus não falou assim: olha, vocês agora no santuário em Jerusalém, no templo, tira os 10 pães que se dispersaram, porque nós vamos ter só 2 pães para representar. Não, eram 12 pães. Como o irmão estava falando, que o pão, ele não representa aqueles que estão ali reunidos ao nome do Senhor, lembrando, mas todos os cristãos. Assim como os pães da proposição eram em 12, mesmo estando todos separados e as 10 tribos dispersas pelo mundo, 12 pães eram apresentados sempre, porque Deus vê o todo. Porém, trata como remanescente, com um grupo fiel.
com aquele que se aparta do mal. Então, até hoje, é esse princípio para nós. Então, muito próprio isso, né, de ver que já em Juízes eles começaram a fazer cada um o que tinha no seu próprio coração e deu no que deu, né? Dividiram e até o começo do milênio eles estão dispersos, só durante a tribulação que Deus vai tratar de novo com Israel e esses dispersos virão e entrarão, serão também julgados, né? E entrarão na terra junto com o remanescente fiel que está lá de Judá, né? E ele vai estabelecer o reino de novo com todos os que são seus. Israel será salvo. Nem todo, mas será salvo. Quero fazer comentário sobre só pão e a base de nossa congregação ao nome do Senhor Jesus como o corpo de Cristo. Pela graça de Deus, creemos que o Senhor levantou remanescente que entendia a unidade do corpo de Cristo e que houve uma só igreja em todo o mundo. E então começaram a partir pão. A vezes houve, irmãos, de perturbações que entre nós que a nossa forma de receber irmãos na mesa do Senhor é muito fechado e devemos deixar que qualquer membro do corpo de Cristo participasse da ceia quando apresentam, porque dizem que são membros do corpo de Cristo e não estão no pecado, então devemos deixar que eles mesmos participem. E quando a resistência de abrir essa forma de recepção a mesa do Senhor, então eles vejam que nós estamos abandonando a unidade o testemunho de só corpo porque não recebemos a todos. Esse tinha levantado. E quero fazer uma pergunta nisso. Estamos congregados ao só nome de Cristo porque passemos direto todas as coisas e recebemos todos os que deviam partir pão agora na mesa do Senhor? Ou somos o testemunho de só corpo porque reconhecemos que existe só corpo e que, embora que nós não somos todo o corpo de Cristo, somos só uma parte de eles, queremos reconhecer que Cristo Jesus é o que reconhece aos seus. E esse testemunho de só corpo é porque estamos reconhecendo sua autoridade como a cabeça do corpo e obediência a ele e a sua palavra. E nesse sentido, reconhecemos que somos corpo por causa de nossa relação com ele. E não só com nossa relação entre nós, diferentes membros aqui no mundo. Somos só corpo porque reconhecemos todos membros
ou somos testemunho de só corpo porque damos a Cristo Jesus su debido lugar como cabeça do corpo de Cristo? Não sei se está entendendo esse ponto, mas acho que é importante nesses dias que a doutrina mais principal é sujeição ou a obediência à palavra de Deus e à autoridade do Senhor Jesus em nosso meio. E este é o que constitui a nós de ser testemunho de só corpo na forma que nós reunimos. Não só somos testemunhos só porque recebemos todos membros, de como alguns querem fazer. Talvez Linneu ou outro irmão pode aclarar isso se não está claro. Está bem claro, sim. Esse problema todo surgiu quando, historicamente, a gente vê, houve um problema numa assembleia que tomou uma decisão e a outra assembleia decidiu que aquela decisão estava errada e não se sujeitou a essa decisão. Isso foi o que ocorreu em Bethesda, se não me engano, que foi uma divisão em que surgiram os irmãos chamados abertos, que é uma comunhão aberta. Lá, se você falar, eu creio em Jesus Cristo, você senta lá e parte o pão no mesmo dia com ele. Levanta e lá, vai embora e nunca mais volta, mas se você voltar depois, mais tarde, pode partir o pão de novo. Ou seja, você só precisa dizer que você é cristão, que você crê que Jesus morreu por seus pecados e você tem seu lugar à mesa. Será que isso seria uma coisa bíblica, realmente? Um versículo que eles usam é: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão, como base para o que eles fazem. Bom, o irmão vem e fala que ele está bem, então ele pode partir o pão. Acontece que esse examine-se, Paulo está falando àqueles que estão partindo o pão já. Não é se alguém que de fora vem e vai se examinar se pode ou não partir o pão. Então, eles usam versículos, inclusive em Apocalipse, eles usam versículos das igrejas, da carta às igrejas, como base para a doutrina de receber todo mundo que se professa cristão. Eu pergunto, é escritural eu me basear no testemunho de uma pessoa, aceitar que seja verdade só uma pessoa falando? Não. Na boca de 2 ou 3 testemunhas, seja todo o caso assentado. Ora, se eu dou testemunho de mim, que eu estou apto para partir o pão, além de ser única testemunha, eu estou testificando de mim mesmo, que não tem valor nenhum. O Senhor Jesus mesmo falou, eu não testifico de mim mesmo. Quem testifica é a palavra, meu Pai. Então, eu não posso dar testemunho de mim mesmo e ele se aceita como verdadeiro. Por exemplo, a Assembleia tem que disciplinar. Pô, como é que eu vou disciplinar alguém que vem de fora, que eu nem sei como ele vive? E cada vez que passa, mais difícil está sendo receber alguém à comunhão. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo para vocês entenderem que coisa que é essa. Com todo o cuidado que a gente toma. Uma vez começamos a comunicar, um irmão começou a comunicar conosco, ele era de uma cidade lá do Nordeste, e foi trocado conversa muito tempo por carta, por telefone, por internet, e o irmão ouvindo e falando, e foram lá, visitaram ele e tudo, e aí, então, parecia que estava tudo bem para ele ser recebido à mesa do Senhor. Então, um dia lá, foram 2 irmãos, eu e mais um, fomos lá, ficamos 3 dias na casa dele. Chegamos na sexta, ficamos no sábado,
e no domingo, então, ele ia partir o pão. E nesses 2 dias nós conversamos com ele perguntou um monte de coisa, e parecia que estava bem na doutrina, ele estava entendendo o lugar. Aí, no domingo, ele foi recebido à comunhão. Passou mais ou menos um mês, o irmão que trabalhava na Verdades Vivas, naquela época ele tocava Verdades Vivas, o irmão, recebeu um e-mail dele agradecendo os livros, que foram de muito proveito, que ele estava aprendendo muito. E o Lemão, mas eu não mandei livro nenhum para ele. Aí ele entrou na internet para ver que livro que era esse que ele estava, para quem que ele estava. Aí ele falou, escuta, irmão, eu não mandei nenhum livro para você. Ah, não, desculpa, foi engano, eu mandei para um lugar, de um outro lugar que eu comprei. Aí o irmão pegou e entrou nesse site que ele comprou e foi ver o que era. Era pura heresia. Era uma doutrina que dizia o seguinte, que falsamente, que se diziam que eram judeus e não eram falsos judeus. Então, esses judeus que a gente conhece hoje, que falam que são judeus, não são judeus, são falsos, porque o verdadeiro judeu é negro. E, portanto, Jesus não era negro, e todos os apóstolos eram negros. Então, tinha racismo no meio, gente. Era uma doutrina tão perversa que falava que Cristo não era isso que a gente vê nesses quadros da ceia. Inclusive, eles tinham um quadro da ceia onde todos sentados lá eram negros. Eu não tenho nada contra... Não existe isso realmente na coisa. Mas olha o ponto que eles chegaram. Que esse era o único verdadeiro Cristo. E daí, começamos a conversar com ele, ele tinha uma ideia seguinte, que a gente abre o Antigo Testamento e vê um Deus que manda matar criança, destruir tudo, tal. Um Deus que pecou, morre e tudo mais. Daí a gente abre o Novo Testamento e vê um Deus que cura, que ama, que chora pelas pessoas. Fala assim, esse é Deus verdadeiro, Jesus Cristo é Deus. Jeová, no Antigo Testamento, é o diabo. Olha onde chegou a doutrina, e o cara em comunhão com a gente. E dizendo-se cristão. Nós telefonamos para ele e falamos, olha, o que é isso que está fazendo? Não, mas vocês têm que ouvir todo mundo, vocês têm que aceitar todo mundo. Olha, então você não tem mais comunhão com a gente, você está fora. O que é isso agora? A Inquisição? Começou a questionar quem estava fazendo a Santa Inquisição. Mas olha o que nós recebemos no nosso meio, com todo o cuidado que a gente toma. Agora eu vou chegar alguém, está aqui, nós estamos reunidos domingo de manhã. Entra alguém e fala assim, eu sou cristão. Senta aqui e come com a gente. Seria a mesma coisa que eu estar na sala da minha casa, bater na minha porta alguém e falar assim, olha, eu sou muito amigo da sua família. Senta aqui e come comigo. Não, quem é você? Se identifique, eu quero ver. Vamos ver como é que é a sua vida. Quem é você? Cadê um documento? Tem que ver alguma coisa. Então, irmãos, não é que nós somos fechados. É, na verdade, uma comunhão vigiada. Ela tem que ser vista à clara luz antes de ser recebido, por causa das responsabilidades, não só nossas de receber, mas dele de entrar num lugar que não é para ele. Porque se ele vem com umas ideias todas erradas, o que ele vai fazer no nosso meio? Nada. Ele vai ser rejeitado. Então, existe a necessidade, sim, disso daí. E por não fazer isso é que nós temos um monte de pessoas hoje falando que estão reunidos ao nome do Senhor, que são o lugar verdadeiro de reunião e tudo mais. Você vai investigar lá e ver que não tem nada, não tem nem princípio bíblico para as reuniões dele. Tem um líder que domina, o Espírito Santo não tem liberdade, e assim por diante. Então, infelizmente, teve uma geração aí de alguns anos atrás, principalmente nos Estados Unidos, que muitos abandonaram, os jovens abandonaram, porque foram contaminados com essa ideia de que era uma comunhão muito fechada, que a gente era muito restrito. Mas a mesa não é minha, é do Senhor. A mesa não é nossa, nós não somos o dono da mesa, é do Senhor. Então, eu tenho que ter esse cuidado, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor no meio é santo, entendeu? Eu acho que o que o Douglas falou, a gente tem que prestar bem atenção. Realmente, nós temos que ter esse cuidado e isso é para nosso bem e para o bem deles também que estão sendo recebidos.
porque junto com os privilégios de partir o pão, também tem as responsabilidades de partir o pão. Deu nosso horário já. O irmão Isaac poderia dar graças pra gente? Encerrar? Demos dar graças. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que nos concedeu nesta noite para podermos estar na tua presença, nos corações, e podermos considerar, meditar e podermos crescer cada vez mais no conhecimento da verdade. Agradecemos realmente por esse privilégio que nos tem dado enquanto aguardamos o breve soar da trombeta. Em tudo nós agradecemos, Senhor Jesus, em teu nome, Deus e Pai. Amém. 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 Amém.